Vamos lá, vocês fizeram, né? Então, quanto que deu? Vamos lá, quem vai ser o primeiro a botar o resultado ali? A Milena colocou 56. Isso aí. Mais alguém? Ou só a Milena que fez? Quem mais que fez ali os exercícios? O exercício, na verdade, né? Quem mais? Quem mais? Por enquanto só a Milena. Só 56, só a Milena por enquanto. Quem mais que achou? Mesmo que seja igual, pode colocar o resultado. A Rafael, opa. A Ellen também, ó. Todos acharam, todas elas, né? Acharam 56. Só as meninas estão fazendo aí. Cadê os piadas dessa sala aí? Cadê, né? Cadê o Gabriel? Cadê o povo aí? Cadê o Caio? Cadê a piazada dessa sala aí? O Pedro? Quanto vocês acharam, Pedro? Piazada aí, ó. Quanto vocês acharam? Que sempre as meninas ajudam a gente, né? Nas aulas. Vamos todo mundo participar. Então, quanto? Ô, Gabriel, isso aí, Gabriel. Foi lá na onda, né? 56. Que massa. Então, por enquanto, todos acharam 56. Então, vamos ver realmente ali se foi isso. Então, vamos lá para frente para analisarmos aí a resolução. Então, me desculpem, tá? Como eu disse, estar sem jaleco, mas é que eu quero colocar esse fundo aí para vocês sentirem e ensinar a escola, né? Dar um pouquinho de saudade aí. Bom, vamos lá resolver então. Então, vou pegar nossa canetinha aqui e vamos fazer o diagrama de forças. Então, do bloco A, né, existe aqui uma força que é a força peso. E do bloco A, encostou na superfície do plano inclinado, tem uma normal, e essa normal será perpendicular à superfície de apoio. Aí, no caso aqui, eu tenho esse peso, ele vai se decompor em duas vertentes, que essa aqui seria o PX, né, e essa que está de acordo no plano horizontal, né? Aliás, no plano oblíquo. E aqui seria o meu PY, tá? Fazendo a decomposição dessa força P, tá? Então, PX mais PY deve ser igual ao P, tá? Como se fosse uma decomposição de vetores. E ainda assim, esse bloco A tem uma corda aqui, né, amarrada nela. Então, na corda amarrada tem a força de tração aqui, ó. Beleza? Força de tração. Então, essas são as forças no bloco A. Quais são as forças no bloco B? Não está encostado, então tem uma força peso, porque tem massa, né? Então tem a força peso. E aqui para cima tem a cordinha, então também tem a força de tração. São as duas únicas forças que estão envolvidas nesse esquema todo. Bom, então, primeira coisa, vamos achar esse PX. Por quê? Porque a normal e o PY têm valores iguais, né? Então, aqui a normal, ela cancela com o PY. Então, não precisa calcular o PY para esse exercício, tá? Então, eu preciso o PX. Então, lembra lá que o PX, né, que é a força que está puxando essa caixa A aqui para baixo, né, como se fosse para descer, ela é o peso do corpo A vezes o seno do ângulo que está sendo demonstrado aqui, ó. No caso aqui é 45, ok? Então, bota aqui o 45, ó. Então, aqui o meu PX, né, que é essa força, será igual ao peso. O peso, lembra que é a massa vezes a gravidade, né? Então, vamos calcular aqui, ó. Peso do bloco A será igual à massa do bloco A. Então, ó, os corpos A e B estão em repouso, o corpo B tem massa 8. Então, qual que é o peso do corpo A? É justamente essa pergunta. Ó. Qual que é o peso do corpo A? Só deixa eu dar uma olhadinha ali no chat, ó, que algum de vocês falaram. 56, isso aí, Caio. Então, qual que é o peso do corpo A? Justamente essa pergunta, né? Então, aqui, peso do A, não sei quanto vale, né? Então, peso do A, minha pergunta. Então, deixa como incógnita. E o seno de 45? Quanto que é o seno de 45? Veja na tua cabeça lá, quanto que vale. Né? Ó, lembra da musiquinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, só não vai raiz no 1. Isso é o valor do seno e do cosseno, né? De 30, 45 e 60. Então, ó, seno, 1, 2. Então, é raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, o seno é raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Então, por enquanto, deixa aqui, né? Ó, essa é a nossa primeira equaçãozinha. Em relação ao bloco B, né? Ó, como é que seria em relação ao bloco B? Bom, tem o peso, que é a massa vezes a gravidade, né? Então, a massa dele,
Ó, o corpo B tem massa 8. Então, coloca aqui, ó, 8 vezes a gravidade, que é 10. Ou seja, o peso do bloco B é equivalente a 80 newtons. 80 newtons. Bom, vamos fazer as duas equaçõezinhas para o corpo A e para o corpo B, tá? Então, vamos fazer um pouquinho diferente agora para facilitar o exercício que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então, para o bloco A, quais são as forças envolvidas no movimento? Lembra que o movimento está para cá, ó. Você tem que saber o sentido do movimento, né? Ó, que é esse bloco B que está causando o movimento. Então, o bloco B, aqui seria o movimento, como se ele estivesse descendo, né? Então, para o bloco A, ficaria como? Seria a tração menos o PX, certo? Pensando só no bloco A, porque a força normal e o PY se anula. Então, aqui seria tração menos PX. Tem que ser igual a massa do corpo A vezes a aceleração. A formulazinha que eu estou usando aqui é a segunda lei, né? Novamente, ó, força resultante para cada bloco, né? É igual a massa vezes a aceleração. Então, isso para o bloco A. E para o bloco B, qual que é a formulazinha para o bloco B? Bom, o movimento está para baixo, então começa com peso. Tá? Então, vai ser peso do bloco B menos a tração. Menos a tração. Tem que ser igual a massa do bloco B, vezes a aceleração. Ok? Então, quando você faz separadinho assim, ó, qual que é o procedimento? Você vai pegar essas duas equaçõezinhas e vai somá-las. Então, somando essas duas, ó, vamos copiar elas duas aqui embaixo. Ó. Então, ó, tração menos Px, ó, tração menos Px tem que ser igual a massa do A, então massa do A vezes a aceleração. E aqui embaixo, ó, aqui não é menos, tá? Ó, aqui é só um asterisco que eu quis mostrar para vocês. Ó. Não vai pensar que é o menos aqui. Ó. Então aqui vai ficar o peso do bloco B, então vou colocar aqui, ó, PB, peso do bloco B, menos a tração, tem que ser igual a massa do bloco B vezes a aceleração. Agora, essas duas equações, ó, vamos somá-las. Então, ó, mais tração com menos tração, lembra que essa tração aqui, ó, é igual a essa, né? Porque é lei da ação e reação. Se o bloco A puxa o B puxa o A com a mesma força e a mesma intensidade, né? Então, as trações são iguais. Ó. Então, essa mais T com menos T corta. Então, o que vai sobrar aqui embaixo? Ó? Peso do bloco B. Então, peso do bloco B, estou fazendo de um outro jeito, tá? Para você visualizar para as questões mais difíceis. Menos o PX, que tem que ser igual, ó, MA, MB e os dois com A, o que você pode fazer? Coloca o A em evidência e soma a massa, as duas massas, tá? Ó. Então, fica a massa do A mais a massa do B. E aí você chegou numa equaçãozinha que você simplesmente substitui os dados que você tem aqui. Que aí você tem o peso do B, que é 80. Então, substitui aqui, né? Ó, 80. Então, esse aqui é o jeito mais certo e mais seguro de ser feito, tá? Monta as equaçõezinhas, depois soma tudo. Menos o PX. Quanto vale o PX? Bom, o PX, ó, é tudo isso aqui, né? Ó. PX é PA raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, PA raiz de 2 sobre 2. Tem que ser igual a aceleração, né? Por enquanto ele não falou muita coisa aqui sobre aceleração, né? Então deixa como A mesmo. Agora a somatória das massas, né? Ó, uma vale a massa do A. Não sei, né? É a pergunta, né? Então a massa do A, não tenho nem ideia. Mais a massa do B. Quanto que vale a massa do B? Ó? 8 quilogramas. Tá, então, cheguei numa equaçãozinha que no final é só você substituir aqui o valor da aceleração e aí você consegue encontrar a massa do A, ok? Lembra que
o peso é massa vezes a gravidade. Então dá para você transformar isso aqui também, né? Ó, o peso é massa vezes gravidade, ok? Então aqui ficaria, ó, P é massa do A vezes gravidade, que é 10, raiz de 2 sobre 2. Então, vamos tentar achar essa aceleração. Tá? Então, a aceleração, agora vamos pegar o conjunto. Então, aqui vai ficar a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Bom, força resultante, o conjunto agora vai ser para baixo puxando 80, para a esquerda puxando PX, certo? Então aqui ó, vai ficar para baixo puxando 80, certo? 80 menos o PX, menos o PX. Tem que ser igual a massa do conjunto, que você não sabe, né? Então aqui vai ser a massa do B, que é 8, mais a massa do A, que eu não tenho nem ideia, né? Que o enunciado não nos falou. Então, massa do A, vezes a aceleração, que eu não sei. Aí, o que daria para ser feito aqui, meus caros? Você simplesmente igualar essas duas aqui, ó. E aí você cortaria algumas coisas, né? Por exemplo, o teu PX, ó, é PA raiz de 2 sobre 2, né? Então, você pode substituir aqui, ó. 80. Por enquanto, eu só estou trabalhando com formulazinha, para vocês verem como é que a gente vai fazer um exercício mais complicadinho, tá? Então, aqui 80, o PX é PA raiz de 2 sobre 2, que já vimos calculado aqui, né? Ó. Então, tudo isso aqui ó, é PA raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é o seu PX, né? Tem que ser igual a 8 mais MA, isso aqui que é a massa do A, né? Vezes a aceleração. Conseguiu perceber que a gente chegou na mesma equação? Ó? Olha essa de baixo e essa aqui, ó. Tá vendo? É a mesma. Exatamente a mesma. Então eu só provei que realmente as trações aqui elas são iguais, tá bom? Aí agora eu faria o quê? Pegaria os valores das grandezas que você tem, né? No caso aqui PA, você sabe que é massa vezes gravidade. Então daria para substituir, achar o valor da aceleração, colocar aqui e acharia o resultado, tá bom? Então, nesse exercício, eu não cheguei até o fim ainda da resolução, mas eu simplesmente mostrei, né, que as fórmulas, né, através dessa somatória, ou então usando a massa vezes a aceleração, acaba dando o mesmo resultado, tá bom? Eu já volto nessa aqui com vocês, ó. Agora eu quero que vocês façam o seguinte, eu já volto, tá? Se bem que vocês já fizeram esse exercício. Depois, se não der tempo no final da aula, eu gravo a resoluçãozinha para você desse, tá? Eu quero que você pegue a sua apostila agora. Vou usar a apostila, você não está vendo aqui, ó, porque ela é uma folha em branco e meu fundo é branco também, tá? Mas eu quero que você abra na página 140. Existe lá um exercício 15 da Universidade Federal do Paraná. Para quem está sem a apostila fácil aí, eu vou projetar para vocês aqui. E aí eu vou pedir para que você leia o exercício, primeiramente. Deixa eu projetá-lo aqui, ó. Que é esse aqui, ó. Não, não é esse aqui. Esse aqui é o do slide. Deixa eu descartar isso aqui que eu fiz. E vou compartilhar. Aqui, achei. E vou compartilhar o exercício que eu quero resolver com vocês, que é realmente o exercício relacionado a questões que caem principalmente na federal. Né? O formato de questão cai na federal, que mexe com tudo que você aprendeu até agora. Então dá uma olhadinha aí comigo. Ó. Esse aqui é o enunciado. Deixa eu copiar só um negócio aqui que faltou. Esse aqui é o enunciado. Então, vou tirar minha imagem um pouquinho aqui para não... Bom, acho que dá para você visualizar. Então, veja quanta coisa, quanta informação tem nesse exercício, tá? Então, é a página 140.
o exercício 15 da Universidade Federal do Paraná. Encontre lá, por favor, é o módulo 3, terceiro bimestre, né? Parte 3, módulo 1, no nosso caso aqui, página 20, se for dividido em módulo, tá? Então, módulo 3, terceiro bimestre, página 20, exercício 15. Então, dá uma olhadinha lá, leia comigo ali, ó. Alguém que está com o microfone aí gostaria de ler para a gente? Para vocês participarem um pouquinho também? Quem que vai me ajudar fazendo a leitura para todo mundo? Pode. Primeiro que abrir o microfone, pode ler. O sistema representado na figura acima corresponde a um corpo, ao corpo 1, com massa 20 kg, apoiado sobre uma superfície plana horizontal, e um corpo 2, com massa de 6 kg, o qual está apoiado em um plano inclinado que faz 60 graus com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre cada um dos corpos e a superfície de apoio é 0,1. Uma força F de 200 newtons, aplicada sobre o corpo 1, movimenta o sistema, e um sistema que não aparece na figura faz com que a direção da força F seja mantida constante e igual a 30 graus em relação à horizontal. Uma corda inextensível e de massa desprezível une os dois corpos por meio de uma polia. Considere que a massa e todas as formas de atrito na polia são desprezíveis. Também considere para esta questão a aceleração gravitacional como sendo de 10 metros por segundo ao quadrado e o cosseno de 30 graus igual a 0,87. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta a tensão na corda que une os dois corpos. Isso. Quem que leu pra gente aí? Foi? Miami. Quem? Miami. Agora seja bem sincera. O que você acha que você tem que fazer aí? Você conseguiu entender o que o Enunciado está perguntando? Quais são os dados? Por onde você começaria com esse exercício? O que você acha? Pode falar de novo comigo. O que você acha? Eu vou falar o que eu acho. O que eu sentiria se eu visse um exercício desse na minha frente. Eu falaria assim, ó, lascou-se tudo. Olha quanta informação que tem. Né? Muitas informações, várias coisas, tem atrito, tem peso, tem plano inclinado, tem plano horizontal, tem valor de cosseno, vai ter valor de seno que você vai precisar saber, né? Então, quando um aluno olha para uma questão dessa no vestibular, a tendência é ele chutar C de Cristo ou D de Deus, né? Então, essa é uma questão que bota você dentro da federal. Né, que é uma questão que o povo tem medo, começa a ler desse jeito, do começo ao fim, quando você chega no fim, você já não lembra mais o que você leu no começo, né, e é muita informação. Então, o que você vai fazer para esse tipo de exercício? Primeira coisa é fazer o diagrama de forças. Sempre começa desse jeito, tá? Faça o seu diagraminha de forças. Só deixa eu dar uma olhadinha ali. A Ellen falou assim, ó, colocar cada informação no seu devido lugar. E exatamente isso. A Sara falou, acho que o primeiro tem que anotar tudo que o exercício dá pra gente. Também. Então, eu começaria, se fosse eu, né, fazendo essa questão, eu começaria fazendo primeiramente o diagrama de forças, que aí dá uma clareada na sua mente, tá? Então, vamos começar desse jeito. Vamos fazer primeiramente o diagrama de forças. Então, eu vou pegar a minha imagem aqui, só vou tirar um pouquinho a minha fotinha de cima, e vou jogar lá no Paint, porque não vai caber a resolução aqui. Caso não dê tempo de resolver esse exercício inteiro, tá, pessoal? Eu vou começar e terminar a aula que vem. No caso, gravada, tá? Se não der tempo, eu gravo a resolução inteira. Então, vamos ver se vai dar tempo de, pelo menos, colocar a parte principal. Bom, então aqui o nosso diagrama, eu sei que não está compartilhado ainda, tá, pessoal? Só estou pegando a imagem aqui. E vamos fazer o compartilhamento agora com vocês. Então vamos lá, agora vamos compartilhar. Diagrama de forças primeiramente. Então aqui, ó, você tem o corpo de massa 2, né? Então ele está num plano inclinado,
vai ter o peso aqui para baixo. Ó. Aqui seria o peso. Igual esse exercício anterior que a gente começou a trabalhar com ele, né? Então aqui você vai ter uma componente PX. Veja que é só usar esses conceitos básicos. Ó. PX, que é o plano inclinado, né? Então aqui é o PX e aqui seria o seu PY. Ou seja, fiz a decomposição da força-peso. Aí, como ele encostou nesse plano, tem uma força normal. Então aqui ó, existe uma força normal. Ok? E aqui tem uma corda para a direita. Então existe uma força de tração aqui. Ó. E ele falou no enunciado que existe um coeficiente de atrito cinético. O que significa isso? Às vezes a gente passa pelas palavras batido e são palavras importantes. Atrito cinético, lembra que eu falei do coeficiente de atrito? São dois tipos, atrito cinético e atrito estático. Então, atrito cinético é quando há um movimento, está acontecendo um movimento. Então, essa força que está aqui, ó, ela é responsável pelo movimento, ela está puxando tudo. Então, o movimento, ele está para cá, ó. Para cá está o movimento. E ele falou um valor do coeficiente de atrito, então tem atrito. E se o movimento está para a direita, o atrito é sempre uma força resistente. Então vai ter uma força ainda puxando para cá, ó, que aqui no caso seria a força de atrito, pensando no bloco 2. Ok? Então essas são as forças do bloco 2. Agora vamos fazer a mesma coisa para o bloco 1. Vou aumentar um pouquinho a linha aqui. Então, está num plano horizontal agora, né? Então, tem o peso, está em verde aqui, né? Tem o peso, aí tem a normal para cima, aí tem a cordinha para a esquerda, então aqui, ó, existe a força de tração e tem essa força aqui, ó, que é justamente o que o enunciado te colocou no teu desenho. Tem essa força de forma oblíqua, formando 30 graus. Então, se tem uma inclinação, né, na força, precisa fazer uma decomposição. Está aqui o primeiro problema. Decomposição, você vai ter uma componente F aqui e uma componente F aqui. Agora, qual que vai ser Fx e qual vai ser Fy? Se você pensar na matemática, você vai botar o x aqui, né? E aí errou. Né? Por quê? Ó? Vamos pegar só essa primeira parte aqui desse triângulo que está sendo formado. Vamos pegar essa parte aqui, ó. E vamos transformar ela num triângulo. Tá? Então aqui você tem uma força, certo? Aí tem a força resultante que está aqui, ó. Que essa oblíqua seria equivalente à força resultante. E aí você tem uma força aqui, ó. Essa força eu vou colocar aqui, ó, para fechar o meu triângulo. Eu posso fazer isso, né? Eu posso pegar essa força e colocar ela aqui, ó, para fechar o meu triângulo. E o ângulo de abertura está aqui, que é equivalente a 30 graus. Então, a força que está causando o movimento é essa aqui, que eu estou deixando em destaque, certo? Então, a força que está causando o movimento é essa que eu vou deixar em verde aqui, ó. É essa que eu preciso encontrar. E veja que essa força em verde, ela está encostando no ângulo que foi dito no enunciado. E aí você tem que lembrar as formulazinhas. Eu vou usar aqui seno ou cosseno. Então lembra as fórmulas do seno. O seno é o cateto oposto pela hipotenusa. O que é o cateto oposto ao ângulo? É esse aqui, ó. Cateto oposto, certo? Em relação ao ângulo. E esse que está encostando no ângulo é o cateto adjacente. Olha quanto conhecimento matemático precisava aqui, né? Então, quando você usa o cateto adjacente, você não está falando de seno, você está falando de cosseno. E quando você fala de cosseno, aqui seria o Fy, tá? Porque você sabe que o Fy é igual ao valor do cosseno do ângulo, que no caso aqui é 30, né? Vezes o valor da força. Então, nesse caso, eu usaria cosseno, ou seja, seria equivalente ao Fy, e não ao Fx, como a grande maioria das pessoas colocariam aqui, tá? Então, vamos achar esse Fy, que é ele que causa o movimento, beleza?
muitas pessoas já teriam errado logo de cara aí. Botaria fx aqui, colocaria o valor do seno e estaria tudo errado. Né? Porque o seno de 30 é 1 sobre 2, é 0,5. E se você olhar no enunciado, ele falou que o cosseno de 30 é 0,87. Então já daria um valor diferente, né? Então vamos achar aqui o valor do FY. Então vai ser o cosseno de 30, que o enunciado nos falou, que é o 0,87, vezes a força aplicada. Quanto que foi essa força aplicada aqui? Vamos voltar no enunciado. Então ele falou, ó, vamos voltando aqui, ó, uma força de 200 newtons, certo? Então vamos colocar essa força lá. Então aqui fica 200 newtons. Então essa FY, que é a responsável pelo movimento do conjunto, fica igual a 100 e... Eu já fiz as continhas aqui, tá, pessoal? Então fica igual a 100 e... Deixa eu achar aqui, 174. 174 newtons. Beleza? Se você colocasse seno, só para você ver, ó, aqui daria 0,5. Multiplicar por 0,5, aqui daria 100. Só para ver que dá diferente, tá? Bom, já tem essa força Y, beleza? Agora eu preciso da força X. Por quê? Porque no plano horizontal, o peso, teoricamente, ele é igual a normal. Só que aqui eu estou puxando para cima a força. Então, ainda, né, vai ter uma força Fx aqui para cima. Então, eu tenho que falar que a normal mais a Fx tem que ser igual ao peso. Tá? Então, o peso já é um outro problema. Então, vamos calcular o peso aqui também do bloco 1. Tá? Então, vamos calcular aqui, ó, do ladinho. Deixa eu puxar aqui minha imagem mais para o lado. Então, vamos calcular a normal, né? No caso, em relação ao bloco 1. Então, eu sei, ó, que o peso do bloco 1 tem que ser igual a normal mais essa parte aí da força, né? Mais a força X. Então, é só achar a força X, né? Qual que seria o peso? Bom, peso é fácil. Peso é massa vezes gravidade. Quanto que é a massa do bloco 1? Então, você vai no enunciado e acha aqui, ó, plano, né, o corpo 1 com massa 20 kg. Corpo 1 com massa 20 kg. Então, aqui vai ser 20 vezes 10, né, que é o G. Então, dá 200. Aqui dá 200. É igual a normal, que nesse caso não é igual ao peso, porque a força está inclinada, mais o Fx. Então, Fx você calcula aqui, né? Ó, Fx tem que ser igual. Já olha o chat ali, tá, pessoal? Eu vi que alguém escreveu alguma coisa, já olho. É igual ao seno de 30, que aí você vai precisar saber, não está sendo informado direto, mas vai precisar saber. Seno de 30 é igual a 200. Então, quanto vale o seno de 30? É meio, tá? Então, meio vezes 200, então o teu Fx, ele vai ser igual a 100. Que seno de 30 é meio, né? Então, meio vezes 200 é 100. Então, aqui o teu Fx é equivalente a 100. Então, nesse caso, a sua força normal seria igual a quanto? A 100 newtons. Ok? Porque a normal, 100 newtons, mais a componente Fx, que também é 100 newtons, tem que ser igual ao peso, que é 200. Beleza? Que é a massa vezes a gravidade. Tranquilo? Por que eu fiz tudo isso? Devido ao fato que tem atrito. Então, esse corpo 1, ele falou que tem atrito também. Então, se o movimento está para a direita, faltou colocar aqui no diagrama de força, ó, a força de atrito. Tá, então, força de atrito do bloco 1. Depois de tudo isso, eu vou olhar aqui a pergunta que vocês fizeram no chat. Vamos ver. A Nayane falou que é 20. Olha, já botou o resultado aí, Nayane. Vamos ver. Não, o professor falou quanto que era a massa. Ah, entendi. Isso aí. Então a massa é 20. Pensei que já tinha feito a conta já. Falei, ô louco. Mas isso aí, a massa é 20. Depois que você fez tudo isso, agora você olha de forma individual. Então agora eu vou fazer, ó, tomara que dê tempo aqui, o bloco 1, desculpa, o bloco 2, o bloco 2, e também vou fazer o bloco 1 de forma, vou olhar ele de forma individual, tá? Olho 2, depois olho 1.
Então, vamos copiar tudo aqui no 2. Quais são as forças? Bom, a normal aqui, ó, e o PY, né? Eles vão acabar se cancelando. Mas você, de uma forma geral, para a esquerda, você tem a força de atrito, ó. Então, aqui tem a força de atrito. Vou colocar assim, a força de atrito 2, do bloco 2. E você também tem, para a esquerda, para o mesmo sentido aqui, o PX, certo? Então, aqui é o PX. Aí, agora, no plano horizontal, né? No plano oblíquo, você tem para baixo o seu PY, certo? Tem o PY. E para cima, você tem a normal. E a normal, nesse caso, será igual ao PY, né? E para a direita, você tem a força de tração. Agora, para o bloco 1, para a esquerda aqui, ó, você tem a força de tração. Então, para a esquerda, você tem a força de tração. Para a esquerda ainda, você tem a força de atrito, né? Porque ele falou para você desprezar o atrito da roldana e não o atrito das caixas. Tá? Então, você tem a força de atrito aqui, ó. Você tem ainda a força normal para cima. Você tem para cima ainda a força Fx. Para baixo, você tem o peso. E para a direita, você tem a componente que causa o movimento, que seria a Fy. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos calcular o coeficiente de atrito de cada uma, a força de atrito, né, que eu preciso saber de cada uma delas. Então, qual que vai ser a força de atrito do primeiro aqui? Ó? Força de atrito do bloco 2. Aí, qual que é a formulazinha da força de atrito? É o μ, que é o coeficiente de atrito, vezes o valor da normal. Essa formulazinha que você vai usar. Correto? Para ambos, né? Então, aqui, ó, a força de atrito do bloco 2 será o coeficiente de atrito cinético, que o enunciado nos falou, que era 0,1, vezes o valor da normal. A normal é igual ao PY. Quanto vale o PY? Vamos calcular. Então, o PY, desculpa, o PY não. Isso, o PY. Então, o PY é igual ao cosseno de 60, certo? Então, PY é cosseno de 60 vezes o valor da força-peso. Ok? Então, aqui ó, vai ficar cosseno de normal, né? Igual ao PY. Então, aqui vai ficar cosseno de 60, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, que é 1 meio, vezes o valor do peso. Esse corpo 2, ele tem a massa de, vamos achar aqui no enunciado, o corpo 2, um corpo 2 com massa de 6 kg. Então, você coloca o 6 aqui, ó. Certo? Que é o peso vezes a gravidade, ou seja, 60, né? Que é a massa vezes a gravidade. Então, aqui a sua força de atrito vai ser do corpo 2, será igual a quanto? 60 dividido por 2 é 30, vezes 0,1, 3 newtons. Tá? Então, aqui para o corpo 2, você achou 3 newtons. E para o corpo 1, bom, você vai fazer o mesmo esquema. Força de atrito para o corpo 1 vai ser o coeficiente de atrito, que o enunciado falou que é o mesmo para ambas as caixas, né? Vezes, agora, qual que seria a normal? Então, veja aqui, ó, tudo que nós fizemos. A normal vale, lembra aqui, ó, que nós já havíamos calculado, né? Ó, a normal para o corpo 2 vale 100, beleza? Então, aqui vai ser coeficiente de atrito vezes a normal. No caso aqui, seria equivalente a 200. Desculpa, 100. Então, a força de atrito, né, força de atrito para o bloco 1 vai ser igual a 10, que é equivalente a 10%. Equivalente a 10%. 0,1 é a mesma coisa que 10%, né? Depois que você fez tudo isso, agora você vai fazer a somatória das forças.
Então, agora pensando no bloco 1, ó, essa normal com PY não precisa levar em consideração, né? Então, é só essas forças que estão aqui que eu coloquei no sentido horizontal. Lembra que o movimento está para a direita, né? Para cá está o movimento. Então, para o bloco 2, vamos fazer para o bloco 2 primeiro. Qual que seria a equaçãozinha para o bloco 2? Vai ser a tração menos as forças que estão para o outro lado, ó, que é a força de atrito. Então, vamos colocar um parênteses aqui, ó. Força de atrito do bloco 2. Como ambas aqui estão para o mesmo sentido, né? A força de atrito e o Px, você vai somar as duas, ó. Px. Isso aqui é a força resultante. Estou usando a formazinha FR igual a M vezes A, tá? Isso aqui seria a força resultante pensando no bloco 2. É igual a massa do bloco 2. Então, a massa do bloco 2 vezes a aceleração. E aí faz a mesma coisa agora para o bloco 1. Certo? Então, normal e FY somada corta com o P. Então, essas aqui não leva em consideração, tá? Leva em consideração só as do sentido horizontal. Lembra que o movimento está para a direita. Então, aqui vai ficar FY menos, aí abre um parênteses e soma essas duas aqui, ó. Força de atrito 1, então força de atrito 1 mais atração tem que ser igual a massa do bloco 1 vezes a sua aceleração. Depois que você fez isso, ó, você vai somar essas duas, igual eu fiz no exemplo anterior. Por que somar? Quase finalizando aqui o processo final, tá? Porque, ó, tração vai cortar com... Aqui fica mais tração, aqui vai ficar menos tração, né? Que tem um sinal de menos na frente. Então, corta. E aí, aqui embaixo, somando tudo, vai ficar o quê? Ó? Menos força de atrito, menos Px. E aqui, né, beleza? Então, menos força de atrito 2, que nós já vimos calculado, né? Menos o valor do Px. Antes para a esquerda da igualdade. Então, aqui para a esquerda da igualdade vai sobrar o quê? Mais o Fy menos a força de atrito, certo? Mais o Fy menos a força de atrito 1. Força de... Oi? Por que o Px vira negativo? Por causa do sinal aqui, ó. Aqui você tem um menos, né? Ó. Então ele vai multiplicar com o menos da força de atrito, fica negativo. E menos com mais fica negativo também. Uma propriedade distributiva do sinalzinho ali. Beleza? Sim. E agora do lado direito. Ó. Aqui tem os dois tem A. O que eu posso fazer? Ó, coloco o A em evidência, abro um parênteses e somo as duas aqui. Ó, M1 mais M2. Então, M1 mais M2. E aí você montou a sua equaçãozinha. Agora é só sair substituindo aí. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha tela. Agora é só você sair substituindo as coisas que você tem. Então você tem a força de atrito 2, né, que nós já vimos calculado, ó, que está aqui, ó. Força de atrito 2. Então aqui fica ó, menos 3. Temos o Px, que aí é só você caçar em algum lugar que nós já vimos calculado, né? Px aqui, ó, na verdade o Px o Px está aqui, ó, não havia calculado ainda. Mas saiba que o Px é o seno de 60 vezes o peso. Certo? Então o Px é o peso, o bloco 2 tinha massa de... Vamos ver quanto que era a massa do bloco 2. 6 quilogramas, né? Então vai ficar 6 vezes 10, que é 60, né? Vezes o seno de 60, que dá raiz de 3 sobre 2. Que na verdade o seno de 60 e o cosseno de 30 é o mesmo valor, tá? Então aqui você coloca, vamos deixar indicado, depois você coloca o Px, tá? Então não vai dar tempo de resolver. Então aqui é o Px, que você calcula, né? Vou colocar a formulazinha aqui, ó. Px é igual ao peso do bloco 2, né? Que estamos calculando, vezes
o seno de 60. Só que o seno de 60 é exatamente igual ao cosseno de 30, que o enunciado falou que é 0,87. Tá? Então, você coloca o peso aqui do 2 e acha o teu PX. E o peso, lembra que é massa vezes gravidade, né? E aí, esse valor você colocaria aqui, ó. Aí, mais o FY, que havíamos calculado no início, né? Que era 174, menos a força de atrito 1, que é aqui, ó, 10, havíamos calculado, 10, é igual a aceleração, não sei, vezes a massa 1 e a massa 2. Um era 20, outra era 6. Então, aqui dá 26. E aí, você vai isolar aqui o valor do A, né? Acha o PX, coloca aqui. E aí, isolando o valor do A, você vai encontrar que o A ele vai ser aproximadamente 4,18 metros por segundo ao quadrado. 4,18 metros por segundo ao quadrado. Depois que você encontrou o A, a última parte agora. Pega uma das equações, tanto faz, ó, ou essa 1 ou essa 2, você decide. E substitui o A, que é, no caso, 4,18. E aí você vai encontrar a tração, porque o enunciado me pediu a tração, né, que é justamente o T. Então, substitui uma delas. No caso, eu, por exemplo, eu substituí nessa segunda, porque eu já tenho todos os dados aqui, né? O FY, força de atrito, a massa e o A. Então, substituindo aqui nessa aqui, ó, deixando somente o T como incógnita, você vai encontrar aproximadamente o valor de 80,6. É só substituir lá, tá, pessoal? Deixar para vocês fazerem isso. 80,6 newtons, que vai ser o T. E aí daria o resultado, que é a alternativa aproximada aqui, né? A alternativa D. E aí acertaria uma questão que você pode ver que demorou bem mais do que 3 minutos e meio. Então é uma questão para selecionar realmente aquele aluno, né? Que vai passar na federal num curso concorrido. Misericórdia, né? Que é isso? Então é isso daí, galera. Por hoje seria isso, tá? Já passamos aí 8 minutos da aula. Desculpe aí. Eu vou colocar essa aula daqui a pouquinho já no eClass, tá? Para você poder rever essa resolução. E eu vou deixar hoje, na verdade, para você trabalhar com essa resolução aí da federal. Rever quantas vezes for necessário, até entender o procedimento, né? E conseguir fazer sem olhar a minha resolução. Beleza? Então, qualquer dúvida, me coloco à disposição aí, né? Espero que tenha gostado do meu fundo aqui, né? Tô invertido do meu fundo e tenha ficado com um pouquinho de saudade da escola. Então, grande abraço, Deus abençoe e boas aulas. Até mais, pessoal.